O nosso corpo apresenta mensageiros químicos que são produzidos por órgãos especiais e que têm a função de atuar em outros órgãos no nosso organismo. Hoje vamos tratar do sistema endócrino. O sistema endócrino é formado pelas chamadas glândulas endócrinas, produtoras de hormônios que vão ser lançados no sangue e atuar em várias regiões do nosso corpo, dependendo do hormônio e da glândula que o produz. Apesar dos hormônios chegarem às mais variadas partes do nosso organismo, eles vão atuar em órgãos específicos, em células específicas, que vão apresentar proteínas também específicas que vão se combinar com eles. A estimulação de um órgão só vai ocorrer se houver, de fato, uma combinação entre o hormônio e o receptor hormonal. No organismo humano existem várias glândulas endócrinas, muitas delas produzindo, inclusive, mais de um hormônio. E as principais são essas representadas aqui: a hipófise, pâncreas, ovário, tireoide e paratireoide, suprarrenal e testículos no homem e ovário nas mulheres. A hipófise é uma importante glândula dividida em duas regiões. O lobo anterior da hipófise, que produz, armazena e libera uma diversidade de hormônios, e o lobo posterior, também conhecido como neurohipófise, que armazena dois hormônios produzidos pelo hipotálamo. Esses dois hormônios são a oxitocina ou ocitocina, que estimula as contrações uterinas no momento do parto e após o parto a produção de leite, a lactação, e o hormônio antidiurético, que aumenta a permeabilidade dos túbulos renais, diminuindo a quantidade de água na urina. O lobo anterior da hipófise produz a prolactina, que estimula a lactação e a produção de progesterona pelos ovários. A progesterona participa do processo de preparação do útero para o recebimento de um óvulo fecundado. Além da prolactina, a adenohipófise ou hipófise anterior produz os chamados hormônios tróficos, que são hormônios que atuam em outras glândulas do nosso corpo, estimulando a produção das suas secreções. Temos então os hormônios gonadotróficos, que atuam sobre testículos e ovários, são o hormônio FSH e LH, hormônio tireoideotrófico, que atua sobre a glândula tireoide, o adrenocorticotrófico, que atua sobre as suprarrenais, também conhecidas como adrenais, e por fim temos o hormônio somatotrófico ou somatotrofina, que é o hormônio de crescimento, que atua sobre os ossos. Quando se produz muita somatotrofina na infância, tem-se o gigantismo, com consequente acromegalia. O indivíduo vai ter uma alta estatura, os ossos da face e mãos serão extremamente grandes. Se por acaso a somatotrofina é produzida em pequena quantidade, muito abaixo do normal, o indivíduo vai manifestar o nanismo. A glândula pineal fica localizada abaixo do cérebro, assim como a hipófise, e produz o hormônio conhecido como melatonina, que é responsável pelo sono reparador. É importante dizer que a melatonina só é produzida quando se dorme num ambiente totalmente escuro. Qualquer luz, por mínimo que seja, impede a produção desse hormônio. Portanto, ele só é produzido à noite. A glândula tireoide está localizada por sobre a traqueia, logo abaixo da laringe, e produz três hormônios principais: a tiroxina e a triiodotironina, além da calcitonina. A tiroxina e a triiodotironina agem no metabolismo geral do nosso organismo, ajudam na manutenção da estabilidade metabólica do nosso corpo. Agem, por exemplo, na pressão sanguínea, temperatura corporal, batimentos cardíacos. Se por acaso o indivíduo produz muita tiroxina e triiodotironina, vai se manifestar uma doença conhecida como hipertireoidismo, que em casos mais graves acarreta a formação de um papo, o chamado bócio exoftálmico, olhos esbugalhados, além de aversão a calor, sensibilidade a calor, perda de peso e irritabilidade. Quando se produz pouca tiroxina, principalmente a tiroxina, manifestam-se os sintomas contrários. No caso, a doença é outra, é o chamado hipotireoidismo. E aí vem a aversão, a sensibilidade ao frio, cansaço fácil, lentidão, pensamento lento, queda de cabelo e ganho de peso. No caso do hipotireoidismo, também pode se formar o bócio. No caso, por conta de uma deficiência de iodo. Geralmente, o hipotireoidismo ocorre por conta da carência de iodo. Inclusive, as empresas produtoras de sal
elas são obrigadas a acrescentarem iodo ao sal refinado. Se por acaso a carência de iodo ocorre ainda no período fetal ou na infância, as crianças vão ter um desenvolvimento anormal, os ossos não se alongam corretamente e as crianças vão apresentar um retardo mental. É o chamado cretinismo. A calcitonina, o terceiro hormônio da glândula tireoide, ou tireoide, como também é chamada, atua na movimentação do cálcio do sangue para os ossos. Portanto, se você tem um problema na tireoide, você pode lá na frente manifestar osteoporose. O cálcio vai ter dificuldade de passar do sangue para os ossos. As glândulas paratireoides são 4 pequenas glândulas que estão localizadas na parte de trás da glândula tireoide. Elas produzem um hormônio paratormônio, que tem a função de retirar cálcio dos ossos e lançar no sangue quando a concentração desse íon, desse mineral, está abaixo de 9 miligramas por 100 ml de sangue. O paratormônio age, ele trabalha junto com a calcitonina, que é o hormônio, um dos hormônios produzidos pela tireoide, numa situação de feedback negativo. Um é antagônico ao outro. Enquanto o paratormônio retira cálcio dos ossos e lança no sangue, a calcitonina retira cálcio do sangue e lança nos ossos. O efeito é geralmente esse aqui. O aumento de cálcio no sangue estimula a glândula tireoide a produzir calcitonina. Esse hormônio envia o cálcio para os ossos, diminui-se, consequentemente, a concentração de cálcio no sangue e isso ativa o funcionamento da glândula paratireoide, das glândulas paratireoides que produzem o paratormônio. O paratormônio, por sua vez, estimula a retirada de cálcio dos ossos e lançamento desse mineral no sangue, como também ele estimula a ativação da vitamina D, que faz com que o intestino absorva uma quantidade maior de cálcio, como também estimula os túbulos renais a reabsorverem uma quantidade maior desse mineral. Daí o aumento da taxa de cálcio no sangue estimula novamente a glândula tireoide a produzir a calcitonina e aí tudo recomeça. Aqui não para. Se por acaso esse equilíbrio é quebrado, alguma coisa de errada vai acontecer no teu corpo, inclusive deficiência de cálcio nos ossos ou problemas com a coagulação sanguínea. O pâncreas é uma glândula mista. Ela tem uma função exócrina. Ela produz o suco pancreático que é lançado na luz do intestino, no duodeno, e também produz 2 hormônios, a insulina e o glucagon. A insulina é produzida por células pancreáticas conhecidas por células beta, enquanto o glucagon é produzido por células alfa. Tanto as células alfa quanto as células beta são conhecidas como um todo como ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas. 70% das células de Langerhans são células beta, 30% são células alfa. A insulina é responsável pela mobilização de glicose para o interior das células, principalmente para as células musculares, células adiposas, armazenadoras de gordura, e células do fígado, células hepáticas. Várias moléculas de glicose vão se unir umas às outras para formar glicogênio no fígado e nas células musculares. Já nas células adiposas, as moléculas de glicose serão convertidas em gordura. O glucagon faz o trabalho inverso. Ele é responsável pela quebra de glicogênio, de modo que várias moléculas de glicose sejam lançadas no sangue. Se por algum motivo o indivíduo ele deixa de produzir insulina, por conta de uma doença autoimune, por exemplo, surge uma doença conhecida como diabetes tipo 1. O indivíduo ele vai precisar receber injeções de insulina. Esse tipo de diabetes ocorre, em geral, antes dos 30, 40 anos de idade. É também conhecido como diabetes juvenil. Um segundo tipo de diabetes, o diabetes tipo 2, que ocorre, em geral, após os 40 anos, está ligado à alimentação. Alimentação muito baseada em carboidratos, que acarreta uma situação de resistência insulínica, que é caracterizada pelo fato das células não responderem mais a esse hormônio. Então, a glicose ela não entra mais nas células ou tem dificuldade para penetrar. Sua concentração aumenta no sangue. O indivíduo, por vezes, vai ter que mudar a dieta ou mesmo tomar medicamentos. Diabetes tipo 2 pode se transformar numa diabetes tipo 1. No futuro, o indivíduo ele pode ter necessidade de receber insulina via injeções. Rins, estômago e intestino delgado também apresentam uma função glandular. É nos rins, por exemplo, onde a vitamina D é transformada em sua forma ativa, o calcitriol. O estômago produz o hormônio gastrina, que estimula a produção do suco gástrico,
bem como é responsável pela motilidade estomacal. O intestino produz dois hormônios, a secretina, que estimula o pâncreas a liberar bicarbonato no duodeno, quando essa região está consideravelmente ácida, e a colecistocinina, que estimula o pâncreas a liberar o suco pancreático e a vesícula biliar a liberar a bilis no intestino. Acima dos rins, nós vamos encontrar duas glândulas gordurosas chamadas de adrenais ou suprarrenais, que se subdividem em duas regiões. O córtex das adrenais, que é a região mais externa, e a região medular, a medula das adrenais. No córtex das adrenais serão produzidos os hormônios mineralocorticoides, que atuam na regulação dos minerais do nosso corpo. Como exemplo, a gente pode citar a aldosterona, que aumenta a permeabilidade dos túbulos renais ao sódio, fazendo com que a gente reabsorva o sódio da urina, boa parte do sódio da urina, e os glicocorticoides, que disponibilizam no sangue a glicose para momentos de estresse. O cortisol é um exemplo de glicocorticoide. Na medula das adrenais, nós teremos os hormônios mineralocorticoides produzidos: adrenalina, noradrenalina e o hormônio sexual masculino. A adrenalina atua em situações de estresse, contraindo os vasos sanguíneos da pele, acelera os batimentos cardíacos e aumenta a pressão sanguínea. A noradrenalina faz o inverso, relaxa os vasos sanguíneos da pele, reduz a pressão sanguínea e a frequência cardíaca. E o hormônio sexual masculino, a testosterona, que é produzido inclusive nas mulheres, em pequenas quantidades, é lógico, atuando principalmente na libido e no ciclo menstrual. E por fim chegamos às gônadas, que são as glândulas produtoras de hormônios sexuais masculinos e femininos. As gônadas femininas são os ovários produtores de estrógeno e progesterona. A gônada masculina é o testículo, produtor de testosterona. O estrógeno é responsável principalmente pela manifestação das características sexuais femininas, formação de seios, aparecimento de pelos na região pubiana e axilas, alargamento do quadril e ovulação. A progesterona é responsável principalmente por espessar o endométrio uterino uma vez a cada mês, de modo a receber um óvulo fecundado. A testosterona é responsável pela manifestação das características sexuais secundárias masculinas, desenvolvimento dos órgãos sexuais, aparecimento de pelos no rosto, no peito, nas axilas e região pubiana e produção dos gametas. Os homens só serão grandes se estiverem realmente decididos a sê-lo.